Oi, minha amiga, iniciamos o 5º capítulo e ele fala que a fé que protege o propósito. Quantas vezes vai ser a fé que vai nos guardar e nos sustentar na jornada para enfim viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida? Eu lembro que no período que eu me posicionei, aconteceram várias coisas e uma delas foi que a minha filha ficou doente. E quando eu cheguei no hospital com a minha filha, a Antonella, ela teve um diagnóstico ao qual ela precisava ficar 10 dias internada. E foi a fé naquilo que o Senhor me falou que me sustentou a aguentar aqueles 10 dias de CTI com ela no hospital. Porque pelos médicos o diagnóstico era de morte, mas pelo Senhor o diagnóstico era de vida. E quantas vezes eu ajoelhava no chão do meu quarto, porque revezávamos, né? Cada dia um ficava com ela, justamente para não ficarmos cansados e correr o risco de não estarmos atentos às medicações que eram prescritas pelos médicos para a Antonella. Então revezávamos. Um dia eu ficava, outro dia meu marido ficava, outro dia minha mãe ficava. E o dia que eu ia para casa, para poder, né, porque ficávamos 24 horas com ela lá, né? Passávamos dia e a noite com ela. Então tinha dias que eu passava o dia, tinha dias que eu passava a noite e era muito cansativo, né? Quem já passou por uma internação sabe o quanto que é cansativo. E aí tinha dias que eu ia para casa e eu me debruçava no chão do quarto dela e orava. E ali eu falava com o Senhor, eu creio em todas as promessas, porque uma das promessas que o Senhor tinha me confiado e tinha falado comigo, ministrado um final de semana antes dela internar, que eu renovaria meus votos na igreja e ela seria a dama. E quando eu orava eu falava, Senhor, eu não aceito, porque o Senhor falou que ela entraria comigo na igreja. E por que ela está passando por isso? Eu não aceito perder minha filha. E eu orava, chorava. E como foi difícil esse período passar por esse período que é tão desgastante, é tão doloroso você ver pessoas, você vê o médico falando o que você não queria ouvir, você vê uma mobilização de pessoas orando e você se manter forte, porque eu estava convicta daquilo que o Senhor falou comigo. Eu sabia que eu viveria a totalidade da promessa com a minha filha, que eu entraria naquela igreja e ela seria a dama. E foi a fé que me sustentou, porque muitas das vezes eu tinha a sensação que eu estava anestesiada, porque o mundo estava caindo na minha cabeça. A minha tão desejada Antonella, que foi concebida por oração, estava no hospital, no leito, no CTI, desenganada pelos médicos, porque ela teve uma infecção bacteriana, infecção urinária, que foi para o sangue. E ela estava desenganada. E quantas vezes eu precisei lembrar das promessas que o Senhor tinha dito para mim, para me sustentar em fé. Então hoje eu venho dizer para você que fé não é só aquilo que você está vendo, porque fé é aquilo que cremos, porque se a gente for olhar para o cenário normalmente é muito distante daquilo que o Senhor falou que faria na nossa vida. Porque se você se apegar na fé daquilo que você vê, você não vai se manter firme e convicta na jornada que Ele vai fazer por você e através de você. Porque normalmente quando o Senhor nos confia uma promessa, uma palavra que Ele nos fala, normalmente o nosso cenário é de um vale de ossos secos. Talvez hoje Ele falou para você que vai tirar seu filho da droga e hoje talvez, na verdade, Ele falou para você que seu filho é um profeta que vai ser usado nas nações, que vai ser um grande pastor, e você vê seu filho na droga. Talvez Ele fala que teu marido é um grande homem de Deus, é um servo escolhido, e você vê seu marido bêbado chegando em casa trocando os pés. Talvez Ele fala hoje para você que a tua empresa vai ser a maior empresa do Brasil, e hoje os caixas da empresa só demonstram falta de dinheiro, que você fica escolhendo qual conta você vai pagar. E aí é nesse lugar que você tem a opção em ficar com a palavra que Ele lançou sobre a sua vida, ou simplesmente não ter fé. Porque quando estamos convictos daquilo que o Senhor nos falou, o nosso maior recurso nessa jornada é a fé. Eu acredito, eu creio, porque a fé não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. E isso é tudo. E aí você vai ser a doida da roda, você vai ser a bitolada, sei lá quantos rótulos vão colocar em você,
por você acreditar genuinamente naquilo que o Senhor te falou. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que tudo aquilo que Ele falou sobre você e falou com você que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele não tem sombra de variação. Ele não mente. Ele não se arrepende. Mas hoje é um convite do Pai para você. Minha filha, tenha fé. Acredite. Mesmo que o cenário que hoje está aos seus olhos é só um vale de ossos secos. Se for para abrir a boca, abra a boca para profetizar. Abre a boca para declarar aquilo que o céu já fala e já definiu sobre você e sobre a sua vida e sobre a sua casa. Não abre a boca para falar nada ao contrário daquilo que o Senhor já falou para você. Creia que tudo aquilo que Ele te prometeu vai se cumprir. Nesse capítulo eu falo de Joquebede. Joquebede foi uma mulher de muita fé. Você imagina, você está num período onde que todos os meninos eram mortos e ela conseguiu guardar a promessa, ela conseguiu guardar aquilo que o Senhor falou para ela. Depois ela ainda entregou, colocou no rio Nilo, numa cesta, podendo acontecer tantas coisas, mas ela estava tão convicta daquilo que o Senhor tinha declarado sobre a vida dela, sobre a vida de Moisés, que ela foi uma boa guardiã da promessa. Ela não só guardou a promessa, mas ela guardou em fé. E quando temos a certeza daquilo que o Senhor tem declarado para a nossa vida, quando temos a certeza daquilo que Ele nos falou, a gente vai caminhar em fé. Porque muitas das vezes o Senhor vai permitir que a gente só tenha mesmo fé, mais nada. De você chegar num ponto da sua vida e você olhar assim e falar, meu Deus, eu só tenho a fé mesmo, porque se não for isso, eu não sei. Se eu não tiver fé em Deus, eu nem sei o que vai ser daqui para frente. Mas é isso, é nesse lugar que Ele te fortalece, nesse lugar que Ele te forja, nesse lugar que Ele te amadurece, nesse lugar que Ele te coloca dependente. Porque ter fé, quando tudo está bem, é muito fácil. Mas é justamente no lugar que sai do nosso controle, que sai do nosso normal, que nos tornamos dependentes. É que olhamos para Ele e falamos, Senhor, se o Senhor não agir com misericórdia nessa área da minha vida, eu já nem sei mais. Talvez hoje Ele está te convidando a colocar Ele no centro. Talvez hoje Ele está te confiando a você soltar o governo, soltar, liberar e entregar para Ele. Senhor, entra com providência na vida do meu filho, entra com providência na vida do meu marido, entra na saúde, na enfermidade. Senhor, entra com providência, com misericórdia na finança da minha empresa. Eu não sei qual área que você hoje precisa ter uma fé genuína para você entregar e acreditar que aquilo que você não pode fazer, o Senhor pode entrar com graça, com misericórdia. Pode fazer o sobrenatural. Talvez hoje Ele está te convidando a ter um posicionamento de fé, um posicionamento genuíno, que o melhor que possamos fazer no dia de hoje sempre é ter fé nele. Acreditar, mas com uma fé prática. Uma fé prática, não uma fé que fala muito e não tem atitudes que demonstram a fé prática. Porque tem muitas pessoas que ficam, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de muita fé. E a primeira enfermidade que passa, ou a primeira desequilíbrio que sofrem na vida, é o primeiro a murmurar. É o primeiro que descredibiliza aquilo que o Senhor falou. É o primeiro que olha para trás, como aquela mulher da estátua de sal que olhou para trás e virou uma estátua. Por quê? Porque não tem fé naquilo que o Senhor falou. Porque o comando foi, vai e olha para frente. A mulher de Ló foi e olhou para trás e virou uma estátua de sal. Porque não ouviu o comando claro do Senhor, não teve fé. Pagou para ver. E quantas vezes somos assim? Somos levados a ter atitudes que não agradam o coração do Pai. Quantas e quantas vezes falamos que temos fé, mas a primeira coisa que acontece somos os primeiros a falar mal, somos os primeiros a falar coisas que ferem o coração do Pai. Temos atitudes que olha assim, as pessoas nem veem Jesus em nós. Quantas e quantas pessoas, quando minha filha estava internada, vinha falar comigo e achava que eu estava convicta.
falava, ora sim pela vida dela, mas eu creio que a palavra que o Senhor liberou sobre a vida dela e sobre a minha família, sobre a minha casa, é fadada a acontecer. Nossa, mas da onde você tira essa força? O mundo está caindo e você está aí convicta. Jesus. Ele me disse, se ele me disse, está feito, está pronto. Então, naquele momento ali de hospital, quando a médica vinha e falava assim, mãe, esse medicamento, assim, eu não quero deixar você muito esperançosa, mas é esse medicamento, vamos ver se esse medicamento vai resolver. Caso não resolva, a gente tem que partir para outro medicamento, mas eu não posso te falar nada, vai ser o que o corpo dela vai responder. Doutor, eu tenho uma palavra, minha filha vai sair saudável desse lugar. Faça o seu melhor, só faça o seu melhor, porque a palavra já está lançada sobre a vida dela. E sobre a vida dela há uma promessa. Ela vai entrar comigo naquela igreja. Eu podia falar o quê? Meu Deus, por que você permitiu que acontecesse isso com minha filha? Já estou vivendo tantas outras coisas. Não basta tudo que eu estou vivendo, agora mais essa. Não. Eu não me coloquei no lugar de vítima, no lugar de ser agente de interrogatório ao Senhor. Por quê? Para quê? Por quando? O porquê disso? Não. Longe de mim estar nesse lugar. Senhor, ela está vivendo isso, mas eu tenho uma palavra, porque o Senhor é tão bom, que antes dela entrar acontecer essa enfermidade, antes dela internar, o Senhor me deu uma visão mostrando aonde Ele levaria a nossa família e o que Ele faria. Então eu me apeguei à palavra. E da minha boca só saía palavra de vida, de fé, de esperança. Muitas das vezes as pessoas iam para o hospital achando que ia me consolar e eu que consolava elas. Porque eu estava convicta, eu tinha uma palavra. E minha filha era fadada a sair daquele lugar bem saudável. Porque a palavra do Senhor que era sobre a vida dela era de vida e não de morte. Então hoje é um convite amável, amigável do Pai. Filha, sai desse lugar de incredulidade. Sai desse lugar de ser morna. Às vezes acredita, às vezes não acredita. Porque está nesse lugar é muito ruim. Porque o Senhor na palavra diz que ele rejeita. Ele não suporta a pessoa morna. Ou você é ou você não é. Entra nesse lugar de confiança, de entrega. Se Ele te falou, vai acontecer. Se posicione, faça o mundo espiritual ver que você é convicta da palavra que Ele entregou sobre sua vida, sobre seu filho, sobre o seu marido, sobre a tua empresa, sobre a tua saúde. Não há enfermidade, não há câncer, não há qualquer doença que é maior do que Jesus. Nada é maior do que aquele sangue que foi derramado na cruz. Não há pacto que você possa ter feito com as trevas, não há atitudes erradas que você possa ter feito que seja maior do que aquilo que Ele fez por você na cruz e por mim. Morreu para nos dar vida eterna. Nada do que a gente possa fazer, do que a gente fez, do que qualquer coisa que aconteça na nossa vida é maior do que o sangue de Jesus. Então creia, somente creia naquele que te chamou, que Ele vai fazer em você e através de você. Creia nisso. Te espero no 6º capítulo. Beijo no seu coração.